Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. Eu estou aqui me arrumando porque daqui a pouquinho eu tenho uma palestra aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma terra que eu adoro e muitos que estão me assistindo talvez sejam aqui de Campo Grande. Deixe-me dizer uma coisa. Eu fiz uma brincadeira na rede social, no Facebook, onde eu perguntei qual era a sua energia, qual era o seu pique para os estudos. E aí você tinha as opções, né? Confiante, animado, ansioso e apavorado. E eu fiz essa espécie de enquete e tive algumas respostas que me motivaram a escrever este vídeo. Então, quando a gente fala de pique, a gente fala de motivação. Qual é a sua energia, né? Então, o pique é uma redução para o termo motivação. Qual é a sua motivação para os estudos, né? Como está a sua aura? Como é que está a sua mente nos estudos, certo? E aí, a maioria das pessoas, surpreendentemente, responderam que estavam ansiosas e que estavam apavoradas. Então, poucos estavam confiantes, poucos estavam animados, muitos estavam ansiosos e apavorados. E aí eu resolvi fazer um vídeo bem rápido para explicar um pouquinho sobre esses estados mentais e o quanto eles podem ajudar ou atrapalhar. Quando as pessoas dizem que elas estão ansiosas, elas estão, na verdade, ansiosas criando uma expectativa de algo que elas querem que aconteça ou que elas não querem que aconteça. Então, a ansiedade, ela tenta suprir, ela tenta perceber qual é a necessidade que você tem. Então, sempre que você quer suprir uma necessidade, seja ela financeira, seja ela afetiva, seja ela pessoal, essa necessidade ela gera uma ansiedade boa, pode ser positiva, se você tem certeza de que aquilo vai dar certo, ou uma ansiedade negativa quando você duvida da sua capacidade de realizar aquele projeto. Então a ansiedade ela é uma antecipação, não é algo que você toma um remédio e contém a ansiedade, ela faz parte do processo. A intensidade da ansiedade pode te atrapalhar a ponto inclusive de bloquear a sua memória. A outra questão é o apavoramento. Então veja, se a ansiedade eu estou antecipando uma necessidade, né, qual será o resultado de uma necessidade que eu tenho, o apavoramento ele diz respeito ao tamanho do desafio que eu preciso enfrentar para conseguir suprir esta necessidade. Então, o tamanho do desafio, tá? Se é pelo estudo são as matérias, se é pelo trabalho, o tamanho da empreitada que você tem que realizar, ele acaba gerando muitas vezes um apavoramento. A gente fica e esse apavoramento pode, evidentemente, paralisar você, paralisar as suas ações. Então, veja, eu tenho uma necessidade, eu tenho que percorrer alguns caminhos. Se eu sinto que esse caminho ele é difícil, eu fico apavorado e muitas vezes paralisa, você acaba não começando a estudar. Bom, então eu tenho 3 dicas rápidas aqui para você tentar resolver essa questão. Em primeiro lugar, você tem que ter sabedoria. Sabedoria para entender que o estudo, ele é o caminho. Se você pretende, por exemplo, passar num vestibular ou num concurso ou uma qualificação profissional e o estudo é o caminho, então, em primeiro lugar, é ter esse bom senso de entender. Bom, o estudo é o caminho e se eu desejo conquistar esse objetivo, eu preciso estudar. Se eu preciso estudar, eu vou ter que ter organização, eu vou ter que ter tempo, bons materiais. Isso parece básico, mas muitas pessoas acham que vão conquistar um objetivo sem passar por essa etapa. Então, a sabedoria, a prudência pede para você ter certeza de que aquele é o caminho, tá? Segundo é a fortaleza. A primeira é a sabedoria. O segundo é a fortaleza. A fortaleza é você saber que estudar ele é um caminho fácil, mas ele não é simples. Veja, entenda isso. O estudar ele é fácil. Tá? Se você tem um bom método de estudo, um bom planejamento de estudo, se está tudo organizado, se você sabe organizar as ideias na sua cabeça, tá? Ele se torna fácil. Porém, ele não é simples. Ele não é simples por quê? Porque os nossos desafios contemporâneos exigem um estudo cada vez mais qualificado. A concorrência que muitas vezes nós temos que enfrentar numa avaliação, no concurso, ela é muito qualificada. Então, o estudo ele começa a se nivelar cada vez mais alto. O nível do estudo se torna cada vez mais alto e qualificado. Então, você tem que ter essa percepção de que ele pode ser fácil quando você sabe estudar, tá? Mas ele nunca é simples. Então, também temos que ter essa fortaleza. Isso nos fortalece quando você entende que aquele realmente é o caminho. Você se torna o quê? Um pouco mais
confiante, porque você sabe que está no caminho certo e fazendo a coisa certa, tá? E o terceiro passo é a disciplina. É você entender que existem algumas regras para que você consiga aprender e chegar naquele objetivo e que você precisa pagar o preço. Então, o que é disciplina? Uma definição para a disciplina é você ter a capacidade de fazer aquilo que tem que ser feito, custe o que custar. Ou seja, você tem que pagar o preço. Se exige algumas horas diárias de estudo, de revisão, de leitura, você tem que estar apto, disposto a fazer isso, porque dessa forma você tem essa virtude da disciplina. Então veja, você tem que ter a sabedoria de escolher o caminho certo, e no caso, se é o estudo, você tem que estudar, ter a fortaleza de enfrentar com boa vontade, com entusiasmo, o desafio, entender que existe um desafio, ele não é simples, ele pode ser fácil, tá? Mas ele não é simples, nem sempre é simples, tá? E você ter a disciplina para entender o que precisa ser feito, tá? E pagar o preço. No próprio trabalho que eu faço de memorização, eu apresento muitos métodos de estudo e memorização. Muitas pessoas vêm com boa vontade e aplicam o método, fica mais fácil, tá? Tem muitas pessoas que não têm a boa vontade de aplicar o método porque tem preguiça, às vezes até preguiça mental. Fica mais difícil, o caminho se torna mais difícil, certo? Então, entenda isso. O estudo, agora, independente de você estar apavorado ou ansioso, tá? O estudo, ele é um jogo de resultado positivo. Você só ganha quando você estuda. Ninguém fica pior, ninguém fica pior depois de estudar. A gente sempre fica melhor. A gente sempre fica muito mais motivado. Nós sempre ampliamos o nosso espaço conceptual, as nossas ideias. Nós sempre ficamos melhores depois de uma jornada de estudo. O que deixa a gente cansado não é o estudo em si, é a forma como a gente encara o estudo, ok? Então tenha isso, a sabedoria, tenha força e tenha disciplina. Dessa forma você estará no caminho dos estudantes de sucesso e de alcançar o seu objetivo com muito mais confiança. Valeu, até breve.